a respeito disso. E nós vivemos essa tempestade, vivemos isso na prática. Quando eu recebi o convite de pregar nesta noite, o Senhor tinha me dado esta palavra, eu estava estudando esta palavra, e o Senhor nos fez viver essa semana na prática. Mas o Senhor é bom, e o Senhor nos dá vitória no meio das tempestades. O Senhor é poderoso. Aleluia. Vamos lá. Marcos capítulo 4 e o verso 35. Quero agradecer também a Deus a vida da Érica que está ali. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida. É a mãe do Noah. Esse aí é o chicletinho lá da sala. É o meu grude ali. Todo dia ele leva uma flor para mim, moço. Todo dia ele leva uma flor para mim. Deus abençoe a sua vida, Érica. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Repete comigo essa frase. Assim como estava. Aí tem um ponto, certo? Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? E se levantou e repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalma-te. E o vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês com tanto medo? Ainda não têm fé? E eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Pode se assentar, glorificando ao nome do Senhor Jesus. Uma palavra bastante conhecida. E quando eu estava estudando essa passagem, eu já ministrei essa palavra, mas não na nossa igreja, ministrei essa mensagem em outro lugar. E quando o Senhor falou no meu coração que era esta mensagem, eu comecei a estudar essa mensagem novamente, comecei a ler novamente essa mensagem, e algumas coisas me saltaram aos olhos, e ali a gente começa a escrever tudo de novo, né? E a gente começa a escrever tudo de novo, e o Senhor vai dando outras coisas para a gente que da outra vez a gente não prestou muito atenção, ou que Deus não queria falar naquele momento, e agora neste momento o Senhor quer falar. Então vamos lá. O Mar da Galileia, também conhecido como o Mar de Tiberíades, ou o Lago de Genezaré. Esse lago, ele está a 213 metros abaixo do nível do mar. Foi à margem desse lago, desse mar, que Jesus exerceu a grande parte do seu ministério. Foi à margem desse mar que Jesus exerceu grande parte do seu ministério. Jesus realizou muitos milagres ali naquele lugar. Esse lugar é bastante conhecido. E este lugar também era um lugar bastante conhecido dos discípulos. Era um lugar bastante conhecido de todos eles, porque dali muitos deles tiravam os seus sustento, porque a maioria deles eram pescadores que andavam com Jesus. Então eles conheciam bem aquele lugar. E a palavra de Deus vai nos dizer que Jesus, naquele dia, ele estava o dia inteiro, Jesus passou o dia inteiro ensinando parábolas. E ao anoitecer, Jesus já estava no barco, porque Jesus estava sentado no barco ensinando, e o povo estava à beira da praia, e a multidão se achegava, a multidão se aproximava, e ali Jesus continuava ensinando. E quando cai a noite, quando anoitece, Jesus convida os seus discípulos para ir para o outro lado. E ali o Senhor me chama a atenção, quando eu começo a ler essa passagem. E assim como já estava, eles o levam para o outro lado.
E aqui eu já quero falar algo para você. Quando o Senhor te chamar para viver algo, para ir para um outro lado, pode confiar no Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus já está lá. Jesus já estava no... Ele já estava sentado naquela embarcação. E ali começa uma aula prática. Porque até então os discípulos estavam numa aula teórica. E então, quando Jesus nos convida para ir para o outro lado, ali começa uma aula prática. Porque com Jesus é assim. Não é diferente das nossas vidas. O Senhor nos ensina na teoria. E Ele faz a gente viver na prática aquilo que nós aprendemos. Foi assim conosco nessa semana. Enquanto eu estudava essa palavra, e eu pensei, por diversas vezes ligar para a mãe e falar: mãe, eu não vou pregar, não tenho condições. E o Senhor me levou de novo dentro dessa palavra. O Senhor disse para mim: filha, você vai viver na prática aquilo que você vai pregar. As tempestades, elas se levantam, mas não é para nos afastar de Deus. É para nos ensinar que o Senhor está no barco e nós precisamos confiar nele. E ali os discípulos entram naquela embarcação com o Senhor. E Jesus, por estar cansado, por ter ensinado o dia inteiro, Jesus vai descansar. A Bíblia vai dizer que Jesus deita na popa daquele barco, em um travesseiro. Jesus dorme. E disse que um grande vendaval se levantou. Era comum naquele lugar isso acontecer, porque esse lago, como ele era abaixo do nível do mar, a 213 metros abaixo do rio, do mar, do nível do mar, ele ficava as montanhas, e ali se canalizava um vento muito forte, e aquele vento sacudia as águas daquele lugar. Então era algo comum acontecer. Mas naquele dia, algo saiu do controle daqueles homens. Talvez no começo eles até acharam que eles iam dar conta. E muitas vezes é assim conosco. Mas quando eles viram que eles não iam dar conta, eles começaram a gritar e a se desesperar. E a primeira coisa que eles fizeram foi perguntar se Jesus não estava se importando. Vamos ler lá. E eles levaram com o barco a multidão, e assim estavam os outros barcos e acompanhavam. E de repente se levantou um vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que ele, se enchendo de água, Jesus estava na polpa, dormindo, com a cabeça sobre o travesseiro. E os discípulos acordaram e chamaram: mestre, não te importa que morramos? A primeira coisa que o Senhor chamou a minha atenção nessa pergunta foi que assim também conosco, que quando as coisas fogem do nosso controle, quando as ondas se levantam, quando as águas começam a entrar na nossa embarcação, quando a doença chega, quando a má notícia chega, quando a gente perde o emprego, quando tudo que estava calmo começa a te dar errado, a primeira coisa que nós fazemos é gritar por socorro e perguntar: o Senhor não está nos... O Senhor não se importa com a nossa ação, com o nosso desespero. Assim também foi com os discípulos.
O Senhor não se importa que morramos. E o Senhor falava ao meu coração que muitas vezes é assim conosco. Quando o desespero bate, a primeira coisa que vem à nossa boca é a murmuração, é o questionamento, é as indagações. Será que o Senhor não está me vendo? Será que o Senhor não se importa com o meu sofrimento? Será que o Senhor não está me ouvindo? Será? É tantos serás e é tantos porquês. Mas o Senhor disse para mim e para você esta noite: o Senhor nunca deixou de nos ouvir. O Senhor nunca deixou de nos ver. Jamais. A palavra de Deus diz em Isaías 49:15: acaso pode uma mulher se esquecer do seu filho? Mas eu, todavia, jamais me esquecerei de ti. Jamais. Em nenhum momento o Senhor vai nos esquecer. Mesmo em meio à dor, mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio a tantas coisas ruins que vêm acontecer sobre as nossas vidas, sobre a nossa embarcação, o Senhor, Ele não vai esquecer. E aí fica a pergunta: por que tudo isso acontece? Porque o Senhor tem algo para nos ensinar, como o Senhor queria ensinar aqueles homens. Eles passaram o dia todo com o Senhor Jesus, o Senhor ensinando na teoria, e agora eles estavam vivendo na prática com o Senhor, a ter fé, a conhecer quem realmente Jesus Ele é. E não é diferente na minha e na sua vida. Quando as lutas e os ventos soprarem, porque elas vêm, as lutas vêm, os ventos vêm, os ventos sopram, as fortes chuvas chegam, e elas vêm para todos. E é de repente. Tudo que está calmo, tudo que está tranquilo, e de repente tudo vira de cabeça para baixo. Quanto menos você espera, você está dentro do olho do furacão, e você não sabe nem como começou. E aí bate o desespero, e você começa a questionar ao Senhor o porquê disso. Mas o Senhor diz para você nesta noite: não questione, não murmure. O Senhor quer te ensinar algo. Dentro de tudo isso que você está vivendo, o Senhor quer te ensinar algo. A primeira coisa que o Senhor quer te ensinar: se Ele está dentro da sua embarcação, confia e descansa nele. Se Ele está dentro da sua embarcação, confia e descansa no Senhor. É a primeira coisa que o Senhor quer te ensinar nesta noite. Vamos lá. Outra coisa que me chamou a atenção foi que então perguntou aos seus discípulos. Ele faz outra pergunta ali. Quando Jesus ele se levanta, quando os discípulos ficam apavorados e chamam o Senhor acalma aquele vento, o Senhor acalma aquelas águas. E o Senhor pergunta então para os seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? E por que vocês ainda não têm fé? E aqui o Senhor falava comigo: filha, medo e fé não podem andar juntos. Medo e fé não podem andar juntos. Se você tem medo, você não tem fé. Se você tem medo, você não tem fé. Você não avança. Talvez o Senhor te fez promessas para chegar do outro lado, mas o medo tem te paralisado.
O medo tem te feito parar. O medo tem te feito recuar. O Senhor te fez muitas promessas, mas o medo tem te feito parar. E quando paramos, esquecemos das promessas do Senhor. Esquecemos de tudo aquilo que o Senhor nos prometeu. Não acreditamos na sua palavra. Porque aqui o Senhor deu uma palavra para os discípulos. Vamos para o outro lado. Quem disse isso foi Jesus. Vamos para o outro lado. Quem disse isso foi Ele. E quando nós estamos com medo, nós não acreditamos na sua palavra. Quando Ele libera uma palavra para você, quando você fica com medo, quando você começa a dizer, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, isso não é para mim, pregar não é para mim, subir nesse altar não é para mim, cantar não é mais para mim. O medo vai te paralisando, e você vai ficando longe das promessas do Senhor. Quando você começa a ver o tamanho das ondas, as águas entrando na sua embarcação, você começa a recuar. E você começa a dizer, eu vou parar, eu vou desistir. Como a irmã Neide já subiu aqui nesse altar hoje e disse que muitas pessoas estão aqui no seu limite. O Senhor falava comigo a mesma coisa na minha casa. Muitas pessoas estão vivendo no seu limite, pensando em parar, em desistir, com o casamento ao fio da navalha, vivendo por um fio, porque acha que não vão dar conta. Mas eu quero dizer para você nesta noite, chama Jesus para estar na sua embarcação, porque basta uma palavra do Senhor Jesus. Aquieta o vento, aquieta o mar. Basta uma palavra para que as coisas voltem ao seu lugar normal. Mas você precisa ter fé para que isso possa acontecer, irmãos. Você precisa ter fé. Você precisa acreditar no Deus que te fez a promessa que você chegaria. No Deus que te fez a promessa que a sua família é de Deus. No Deus que te fez a promessa. Não desista daquilo que o Senhor te deu. Não abra mão daquilo que o Senhor te deu. Se o Senhor falou para você que faria, o Senhor fará. O medo nos paralisa. O medo nos faz esquecer das promessas do Senhor. Porque é isso que o inimigo tem feito. Tem colocado medo. E medo e fé não andam juntos. Porque quando nós temos fé, quando nós andamos por fé, irmãos, ninguém para um crente com fé, irmãos. Ninguém para um homem ou uma mulher com fé. Você não vê, mas você crê. Você não vê, você não pode tocar, mas você acredita que vai acontecer. Mas quando você tem medo, você está vendo, mas você não acredita. Você está vendo, mas o medo te paralisa. Você não consegue nem pegar naquilo que está diante dos teus olhos. Então nessa noite, tenha fé e lança fora o medo. Aleluia. Aleluia. Lança fora o medo e avance em nome de Jesus. Diante das promessas do Senhor,
Então fique com aquilo que Ele falou para você. Aleluia. A outra pergunta que o Senhor destacou no meu coração: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Que Deus é esse, irmãos? Que Deus é esse o qual nós servimos? Que muitas vezes eu e você desconhecemos. E nós colocamos Ele dentro de uma caixinha tão pequenininha. Nós desconhecemos o tamanho do Deus que nós servimos. Nós falamos que acreditamos, que nós temos fé. Mas quando chega a doença, quando o médico dá um diagnóstico de câncer, quando o médico diz não tem mais jeito, nós estamos com um parente lá na UTI, o Miguel, tem 8 anos de idade, mas nós estamos crendo no milagre do Senhor Jesus. Nós estamos crendo no milagre do Senhor Jesus. Quando você vai trabalhar e você recebe lá a sua carta de demissão com um monte de dívida para pagar, com seus filhos para criar, aí você fala para mim: pastora, é que você não sabe o que eu tenho passado, é que você não sabe o que eu tenho vivido. Eu não sei, realmente eu não sei, mas eu conheço um Deus que te conhece. Ele sabe o seu endereço, Ele sabe onde você mora, Ele sabe toda a sua vida, Ele sabe a sua trajetória, Ele sabe o seu passado, Ele sabe o seu presente, e Ele quer te levar para um futuro, porque Ele te conhece. Ele sabe quem você é. Eu não preciso te conhecer. Aquele que te conhece está neste lugar, e Ele te trouxe aqui porque Ele sabia que você estava no seu limite. Talvez você entrou aqui dizendo: pai, eu não aguento mais, eu não suporto mais. Mas o Senhor tem essa palavra para você nesta noite. Tenha fé, porque a palavra foi o outro lado. Glória a Deus. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É o Deus a qual eu e você servimos, que muitas vezes nós não o conhecemos com profundidade. Um Deus que tem domínio sobre todas as coisas, o Deus que conhece todas as coisas, o Deus que te conhece, que te sonda, o Deus que tem domínio da natureza. O controle está em suas mãos, que basta uma palavra dele para que todas as coisas mudem. Ele tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Um Deus que abre porta onde não existe porta. Um Deus que dá vida. Um Deus que ressuscita. Esse é o Deus que você serve e que muitas vezes você não o conhece.
Um Deus que você desconhece. Oh, irmãos, os discípulos estavam andando com ele e não sabia quem ele era. E quando Jesus fala e as coisas se acalmam, eles ficam espantados. Depois de ter vivenciado tantas coisas que Jesus já tinha feito. E ali eles reconhecem a grandeza de Jesus. Glória a Deus. Quem é este? Você tem noção? Você tem noção do Deus que você serve? Você tem noção do Deus que você serve? O tamanho desse Deus? Quem é esse Deus? Você desconhece ele. Irmãos, quando nós dobramos os nossos joelhos, parece que a gente vai falar com alguém tão pequenininho, que não tem condição de resolver o nosso problema. O que há de impossível na sua vida? Pastor, é o meu casamento. O que é um casamento que ele não pode resolver? Um Deus que ressuscitou Lázaro, que já estava morto, fedendo, há 4 dias. O que é um casamento para ele? É o meu filho, está dando trabalho. Entrega ele na mão do Senhor Jesus. Dobra o seu joelho. Entrega ele nas mãos do Senhor todos os dias. E descansa. Porque é isso que eu tenho feito com o meu. Eu entrego todo dia na mão do Senhor. E tenho descansado nele. Então faça o mesmo. Entregue nas mãos do Senhor e descansa. Descansa o seu coração, diz o Senhor para você nesta noite. Agora tem uma coisa que o Senhor diz para você também nesta noite: faça a sua parte. Porque muitas vezes, irmãos, nós queremos que o Senhor faça a parte dele, mas nós não queremos fazer a nossa parte. Nós queremos que o Senhor faça a parte dele, mas nós não queremos fazer a nossa parte. Os discípulos tiveram que entrar naquele barco com Jesus, e eles tiveram que deixar a multidão. Eu quero dizer para você nesta noite: cuidado com a multidão. Cuidado com a multidão. Muitas vezes vai ser necessário deixar a multidão. Muitas vezes vai ser necessário você deixar a multidão. Se você quer ir com Jesus, entre na embarcação com Ele. Ele já está lá te esperando. Porque Ele já estava lá esperando os discípulos. Eles tiveram que deixar a multidão para ir para o outro lado com Jesus. E muitas vezes nós fazemos ao contrário. Nós saímos da embarcação que Jesus está para acompanhar a multidão. E a gente está vendo muitas pessoas pagando um alto preço por isso. Por querer acompanhar a multidão. Cuidado. Cuidado com a multidão. Se Jesus está no barco e te chamou para entrar com Ele,
Segue Jesus. Entra com Jesus no barco. Porque Ele vai te guiar por caminhos. Porque Ele conhece o futuro. Eu vou te dizer algo. Ele não garante para você que é caminhos tranquilos. Mas Ele garante para você uma chegada. Não é caminhos tranquilos. Porque Ele diz que no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Mas Ele garante para você uma chegada. Para aqueles que permanecerem firmes e fiéis. Então entra com Jesus. Se Jesus está te chamando nesta noite, vai com Ele. Ainda que a tempestade se levante, ainda que as ondas sejam grandes, ainda que o vento se levante e assopre a sua direção, fica tranquilo. Fica tranquilo. Descansa o seu coração. A vitória é certa, irmão. A vitória é certa, é garantida. É garantida. A vitória é certa. A vitória é certa. Eu estou dizendo de algo que eu vivi. De algo que nós vivemos. Quando você achar que não tem saída, mas quando você dobrar os seus joelhos e você clamar ao Deus dos céus, que tem todo o controle sobre a sua vida, porque Ele tem todo o controle, irmãos. Não importa o vento que se levantou, não importa o que está acontecendo na sua vida, não importa o tamanho das ondas, Ele tem todo o controle. Ele está na direção. O controle está nas suas mãos. Toma posse dessa palavra. Toma posse dessa palavra nesta noite. Não tenha medo, tenha fé. Deus não perdeu o controle. Ele está na situação. A primeira coisa que você tem que fazer é dobrar os seus joelhos. Maurício pregou aqui, uns dias atrás, ele disse que ele perguntava somente o porquê. É isso, você pode perguntar o porquê para Deus. O que você não pode fazer é murmurar contra Deus. É exatamente isso. Aqui os discípulos já estavam dizendo: o Senhor não se importa que morramos. O Senhor não tem prazer no nosso sofrimento. É através das tempestades que o Senhor nos ensina. E ali, aquela tempestade é um ensinamento na prática para aqueles homens. A saberem e a reconhecerem o tamanho do Deus que eles estavam servindo. E realmente reconhecer e saber quem Jesus era. E é assim na minha e na sua vida. Jesus, Ele não tem prazer no seu sofrimento. Se o vento se levantou, se a tempestade se levantou, o Senhor quer te levar para um lugar de aprendizado. O Senhor quer te ensinar algo. E a primeira coisa que o Senhor quer te ensinar é você reconhecer quem Ele é na sua vida. Que você é totalmente dependente dEle. Que não é pela força do seu braço. Que não é você que comanda a sua vida. Que não é você que dá a direção do seu navio, do seu barco. Que não é você que dá a direção da sua casa, da sua embarcação. Mas é Ele que dá a direção de todas as coisas da minha e da sua vida. Comece a chamar Jesus para dentro da sua
Deus. Ele está no controle. Ele não perdeu o controle. Ele sabia aonde ele ia chegar, que era do outro lado. E se você ler o capítulo 5, do outro lado tem milagres. Do outro lado tem um homem liberto de um espírito que vivia dentro de um cemitério. E ali o Senhor, Ele liberta aquele homem e faz daquele homem um missionário. Porque Ele manda aquele homem ir e falar do que ele fez. E é assim na minha e na sua vida. Aquilo que Jesus faz na minha e na sua vida não é para ficar para você, é para que você vai falar da grandeza dele, é para que você vai falar para os outros do grande amor de Deus, do que ele fez na minha e na sua vida, do que ele pode fazer também na vida do outro. Você coloque de pé nessa noite, que você possa reconhecer o tamanho do seu Deus, que quando você dobrar os seus joelhos, que você possa reconhecer quem realmente esse Deus é. Ele não é pequeno, Ele é um Deus grande, que pode transformar, que pode acalmar a tempestade que se levantou dentro da sua casa, no meio da sua família, na onde você está vivendo. Eu não sei qual a tempestade que se levantou, mas a palavra de Deus para você nesta noite acalma o seu coração. E eu quero nesta noite fazer uma oração por você.